Pensa bem, todo mundo conhece Windows, macOS, Linux. Mas para além desses nomes famosos, existe um verdadeiro submundo digital, uma camada oculta da computação. E é lá que vivem sistemas operacionais perigosos, secretos e, em alguns casos, abertamente legais. Hoje a gente vai explorar 5 histórias que revelam um lado bem mais sombrio da tecnologia que usamos todo dia. Tá, vamos mergulhar nisso. O que exatamente faz um sistema operacional ser ilegal? A primeira coisa que vem à cabeça é, sei lá, um software feito para cometer crimes, né? Mas a história é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante. A ilegalidade que a gente vai ver aqui tem várias caras. Essa ilegalidade pode nascer de uma cópia super controversa que deu início a uma indústria bilionária, ou da distribuição clandestina de um código-fonte que era para ser secreto, ou, em casos extremos, de um sistema projetado desde o início para ser uma ferramenta de vigilância. Cada história que a gente vai ver mostra uma faceta diferente disso. Nossa jornada começa lá nos anos 80, com um sistema cuja origem controversa criou a base de um verdadeiro império da tecnologia. O nome original era QDOS, ou Quick and Dirty Operating System, o que dá para traduzir como Sistema Operacional Rápido e Sujo. O nome já entrega um pouco da história, né? A história toda foi uma sequência de eventos movida pela urgência pelo desespero. A SCP precisava de um sistema para o seu computador novo. A IBM precisava de um sistema para o seu PC. E a Microsoft? Bom, a Microsoft viu a oportunidade de uma vida e fez um blefe monumental. Prometeu para a IBM um sistema que ela ainda nem tinha. E o valor por trás dessa jogada é o que mais impressiona. Por apenas $50 mil, a Microsoft garantiu a licença de um software que, rebatizado como MS-DOS, se tornaria a base de todo o seu império. Foi sem dúvida uma das apostas mais lucrativas da história da tecnologia. E aqui está o centro de toda a polêmica. Gary Kildall, que era o criador do CP/M, o sistema dominante da época, sempre alegou que o QDOS era simplesmente um plágio do trabalho dele. Embora isso nunca tenha sido provado num tribunal, essa acusação manchou para sempre a origem do MS-DOS. É tipo o pecado original da era do PC. Agora a gente avança para um sistema revolucionário, um sistema tão amado que a sua comunidade o manteve vivo através da pirataria e do desafio à propriedade intelectual muito, mas muito tempo depois de sua empresa-mãe ter desaparecido. E isso aqui ajuda a gente a entender o porquê de tanta paixão. Em 1985, o Amiga parecia coisa de ficção científica. Sério. Enquanto os PCs mal exibiam 4 cores, o Amiga tinha mais de 4.000, som estéreo digital e multitarefa de verdade. Algo que o Windows só conseguiria fazer bem quase uma década depois. Quando a Commodore faliu, os fãs se recusaram a deixar o Amiga morrer. Eles criaram uma verdadeira cultura de resistência, sabe? Onde a sobrevivência do sistema dependia de compartilhar seu código essencial. De repente, a pirataria não era mais só sobre cópias ilegais. Virou um ato de preservação cultural. Ok, agora a palavra ilegal ganha um peso bem mais literal. A gente não está mais falando de disputas de direitos autorais, mas de crime federal. Essa é a história do sistema que se tornou o troféu do hacker mais famoso do mundo. O RTS/E era o sistema operacional da Digital Equipment Corporation, a DEC. E para a empresa, o código-fonte desse sistema era um segredo industrial, protegido a 7 chaves. Copiar esse código era considerado roubo, e foi exatamente isso que o Kevin Mitnick fez. Essa citação é exagerada, mas mostra bem a histeria da mídia e da justiça em torno do Mitnick. Ele não era um criminoso buscando dinheiro, era movido pelo desafio. Mas a fama dele o transformou numa figura quase mítica, um super vilão digital aos olhos da lei. No final, o roubo do código-fonte do RSTSE se tornou uma peça central no caso que levou Mitnick para a prisão e que acabou marcando um ponto de virada na lei. Foi a primeira vez que a justiça tratou a cópia de software como um crime tão sério quanto o roubo de um bem físico. Agora, vamos mudar para uma forma de ilegalidade que nasceu da rebeldia intelectual. E o mais irônico é que foi a distribuição secreta de um sistema operacional restrito que plantou as sementes para o mundo do código aberto que a gente conhece hoje. A história do Unix começa com uma grande ironia. A Bell Labs, por ser um monopólio, não podia vender software. Então eles licenciaram esse sistema genial para universidades com uma única regra: não redistribuir. Claro, essa regra foi completamente ignorada. Movidos por pura necessidade intelectual, estudantes e professores começaram a passar cópias do código em fitas, de forma clandestina. E o maior símbolo dessa rebeldia foi este livro. Escrito por um professor para fins didáticos, ele foi proibido pela TNT,
A proibição, claro, só o tornou mais famoso. Cópias xerocadas eram passadas de mão em mão, transformando o ato de aprender num ato de desobediência. Essa cultura em nome do conhecimento livre moldou a internet. Mas, e quando um sistema é criado para fazer exatamente o oposto? Chegamos ao topo da nossa lista. E aqui, o conceito de legal atinge seu ápice mais sombrio. Não se trata de propriedade intelectual, mas de totalitarismo digital. Um sistema que, em essência, é ilegal porque foi projetado para tornar a liberdade uma coisa do passado. Este é o Red Star OS. Em suas versões mais recentes, ele se parece com um sistema operacional amigável e familiar. Mas por baixo dessa fachada se esconde uma das ferramentas de vigilância em massa mais assustadoras já criadas. Pesquisadores que analisaram cópias vazadas descobriram mecanismos de controle paranoicos. Ele não se conecta à internet mundial. Pior ainda, ele marca cada arquivo que passa pelo computador, criando uma trilha digital que permite às autoridades rastrear a disseminação de qualquer informação que seja. A ilegalidade do Red Star OS é de outra natureza. Não é sobre violar leis de direitos autorais, mas sobre ser a própria lei autoritária em forma de código. É um sistema que se recusa a ser libertado e que considera quem o utiliza como seu principal inimigo. Essas histórias, do controverso MS-DOS à prisão digital do Red Star OS, mostram que um sistema operacional é muito mais do que apenas código. Ele pode ser a base de um império, o legado de uma comunidade ou uma ferramenta de opressão. E isso nos força a fazer uma pergunta desconfortável sobre o nosso próprio mundo digital. Onde está a linha que separa proteção e vigilância? Será que ela é realmente tão clara quanto a gente gosta de pensar?